Ninguém duvida de que o movimento dos desigrejados é uma febre crescente no Brasil. Segundo uma publicação do site Regina Fidei, o número de desigrejados divulgados pelo IBGE corresponde a 8% da população brasileira. Mas, infelizmente, boa parte desses desigrejados acham que estão certos sobre seu posicionamento, mas não fazem um mínimo de ideia do que estão dizendo. Eu havia pedido uma corrida de Uber e, por incrível que pareça, o motorista daquele carro era um desigrejado, e o tempo todo ele ficava dizendo: eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Cristo. Eu não estou indo para a igreja, mas estou seguindo Jesus. E esse tipo de fala chega a ser absurda à luz do texto bíblico. E neste vídeo eu vou provar de forma rápida e objetiva com um único argumento que essa fala é absurda e que o movimento dos desigrejados está errado, mas que há uma solução para o desigrejamento. Talvez seja isso mesmo, não sei nem se essa palavra existe. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Por que é importante falar sobre esse assunto? Eu vou te dar uma única razão. Olha essa matéria publicada no site Correio Brasiliense. Movimento dos evangélicos desigrejados. Esse artigo trata os desigrejados como evangélicos. Aí tem gente que lê um artigo como esse e diz: tá vendo? Que é possível ser desigrejado e evangélico ao mesmo tempo? Porque eu vi no jornal. Mas entenda, não é porque uma pessoa posta um artigo chamando os desigrejados de evangélicos que os desigrejados são evangélicos. Porque não são. Pelo menos visivelmente eles não são. E eu vou mostrar por quê. Eu queria partir de uma pergunta. Você já parou para pensar por que as pessoas que seguem Jesus na Bíblia são chamados de igreja? Por que não são chamados de associação ou de clube social? Por que de igreja? A resposta é simples. São chamados de igreja porque simplesmente Jesus Cristo chamou assim. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Logo, Jesus foi o primeiro a utilizar o termo igreja para denominar o grupo de pessoas que o reconheceram publicamente como seu Senhor e Salvador e que aceitaram os princípios do reino de Deus ensinados tão somente por ele. Mas aí vem uma segunda pergunta. Por que Jesus nos chamou de igreja? Você sabe responder? Primeiro, porque ele quis, é óbvio, né? Porque se ele não quisesse, ele não chamaria ninguém assim. Mas, em segundo lugar, nós podemos pontuar algumas razões. A primeira razão que podemos pontuar é que a palavra igreja é a tradução do termo grego eclesia. A palavra grega eclesia é uma das traduções da palavra hebraica kahal. Kahal era uma das 2 palavras utilizadas no Antigo Testamento para designar uma assembleia, uma reunião ou uma congregação. Mas, em segundo lugar, a outra palavra grega que era utilizada para traduzir o termo hebraico kahal era o termo grego sinagogue, que traz a ideia de reunir-se ou reunir. Mas a palavra grega sinagogue foi a palavra utilizada exclusivamente para reuniões judaicas, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23. Logo, sobra a outra palavra, eclesia, para ser aplicada aos seguidores de Jesus no Novo Testamento. Agora preste bem atenção, porque o que eu vou dizer agora é o que vai fazer todo sentido no argumento. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito neste canal, faz essa força aí, inscreve-se neste canal, compartilha esse conteúdo e não esqueça de deixar a sua curtida, porque isso é importante para gerar engajamento neste vídeo. Mas voltando aqui, a palavra eclesia, preste bem atenção, é uma palavra diferenciada de sinagogue por conta de seu conceito. Os gregos já usavam essa palavra antes mesmo dos cristãos. Na época do Novo Testamento, a palavra eclesia era usada normalmente para designar uma reunião por qualquer motivo. Mas sempre que a palavra aparece, que seja no uso secular ou no uso religioso, ela traz a ideia de uma comunidade reunindo-se em um local específico, a uma hora específica, para uma ação específica. Além disso, eclesia denotava uma assembleia local, autônoma, com qualidades definidas e conduzida por princípios democráticos. Então entenda. Quando Jesus utiliza a palavra igreja, eclesia, ele está falando sobre um povo que Deus separou para se reunir num local específico, numa hora específica, para uma ação específica. Mas que, de fato, não se prende a uma única cidade específica, a um único local específico ou a um único horário específico. O que é que nós concluímos com isso? Existe um problema em não se reunir por questões meramente pessoais. Não se reunir é caminhar na contramão do que Jesus estabeleceu para a igreja. E é por isso que ele chama de igreja. O povo do Senhor pode se reunir em qualquer local, que seja num templo, ou numa casa, ou ao ar livre, contanto que seja de comum acordo. Pode se reunir em qualquer horário, que seja de manhã, que seja de tarde, que seja de noite, ou até mesmo de madrugada.
contanto que seja de comum acordo. O que não pode deixar de acontecer é esse povo separado por Deus deixar de se reunir por questões de inconformidade. Então pare de dizer que você está longe da igreja, mas não está longe de Cristo. Pare, porque o próprio Senhor Jesus é contra o seu pensamento. Eu sei que existe muita igreja que não é igreja e tem muito pastor que é charlatão. Mas diante desse cenário, para vencer o desigrejamento, o que você deve fazer é buscar uma igreja que seja bíblica, e tem várias espalhadas por aí. Não venha dizer que não tem, porque tem sim. E tem muito pastor que ama a Deus e também ama as ovelhas de Cristo. Então ore e peça a Deus para lhe direcionar a uma igreja verdadeira, e Ele com certeza vai te direcionar. Quem mais está interessado em direcionar você para uma igreja que seja sadia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, levando em consideração o porquê de Jesus ter nos chamado de igreja, partindo desses princípios que foram ensinados através do conceito da palavra eclesia, espero que você tenha compreendido que nós temos um dever de estarmos reunidos com o povo do Senhor. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.